Boa noite a todos. Então, como eu já falei inicialmente, respeitando o horário da casa e aqueles que já estão aqui dentro do horário combinado, nós daremos início à nossa audiência pública. Solicito que todas as pessoas se acomodem e ocupem os seus devidos espaços. Eu quero convidar para fazer parte da mesa aqui o senhor secretário Lang, que neste ato representa o prefeito municipal de Blumenau, bem como também quero convidar o senhor Michael Schneider, que é secretário municipal da urbanizadora de Blumenau, para que faça assento aqui à frente. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas. A Câmara Municipal de Blumenau inicia essa audiência pública visando discutir questões referentes à mudança, transporte coletivo, tarifa e apresentação de planilhas no município de Blumenau. Esse debate foi solicitado por mim, através do requerimento 123 de 2018, que foi aprovado pelos demais parlamentares neste plenário. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, às 23 horas, pelo canal 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks, dispositivos móveis, como os Android, sistema Android e iOS. Tanto o vídeo quanto as fotos ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, eu vou chamar as pessoas para sentarem aqui na mesa que vão compor a mesa de trabalho. Senhor Ench Luiz Passolt, diretor-geral da AGIR. Senhor Ricardo Vipel, coordenador metropolitano da Auresc, Associação dos Usuários de Transportes Rodoviários do Estado de Santa Catarina. Quero pedir para o vereador Matias, bem como também o vereador Ito, façam a gentileza de recepcionar os nossos convidados, por favor. Senhor Leonardo Alegre, representando o deputado Jean Kuhlmann. Senhor Marcos Aurélio Saldanha, presidente da Associação de Moradores do Grande Concórdia. Senhor Daniel Antônio Mazetti, gerente de regulação e transportes da AGIR. Senhora Carla Delfino, diretora de organização do Sinte Regional de Blumenau. Está por vir ainda o senhor Marcelo Altoff, bem como também o senhor Arnei Tomil, diretor-secretário do CDL de Blumenau. Eu quero registrar aqui, então, a presença, uma vez que a mesa dos trabalhos está composta. Quero convidar também o senhor Frank Luiz Marim, representando aqui nesse ato o vereador Alba, para fazer parte dos trabalhos da mesa. Assessoria, alguém que, porventura, chegou nesse momento que eu não... Caso alguém venha a comparecer aqui, que vai fazer parte dos trabalhos, a gente convida para sentar aqui. O Gilson está indo embora. O assessor do vereador Gilson de Souza, por favor, faça a frente aqui também no gabinete, na mesa de trabalho, se estiver aqui. Eu quero registrar a presença também da senhora Maria de Fátima Martins, assessora jurídica da AGIR, do senhor vereador, ex-vereador Vânio Salm, da senhora Justina Ogliari, presidente da Associação das Empregadas Domésticas e Diaristas, do senhor Adilson Anzileiro, tesoureiro do Sindicato de Vigilantes de Blumenau. Não esqueci ninguém, né? Não.
Senhoras e senhores, então, como eu sou o proponente desta sessão e por motivos de força maior, o nosso presidente Marcos da Rosa teve que se ausentar para cumprir a agenda representando a Câmara, além de presidir, eu sou o proponente dessa sessão e eu tenho que passar alguns avisos a vocês. Primeiramente, eu quero novamente agradecer a presença do vereador Becker, do vereador Matias, o líder de governo, vereador Caminha, vereador Bruno, vereador Adriano Pereira, vereador Ito, também o secretário de CETERB e o presidente da urbanizadora. Registrar a presença da senhora Marilei Schneider? É isso? Schreiner, né? A minha cor aqui é bem para alemão falar mesmo. Representando a batucada feminista. Quero justificar, então, o vereador Gilson tem compromisso com a agenda já anterior, o vereador Marcos da Rosa, nosso presidente, já falei, o vereador Alba mandou assessoria, o vereador Marcelo Lanzarin também com agenda externa. Quero que o vereador Zeca Bombeiro também, agenda externa. Convido também o senhor vereador Jürgen Mantel para que faça parte aqui da mesa. Não? Ok. Então, senhoras e senhores, eu quero informar a todos, e agora é o ponto crucial da nossa audiência, que eu gosto de deixar bem claro, tá? Na condução da audiência pública, nós temos que ter o encaminhamento correto e a coisa certa. Nós temos, por lei, 2 horas, somente 2 horas de audiência pública. Terminou as 2 horas, nós suspendemos a audiência pública. Para tanto, nós já deixamos as inscrições para cada um. A nossa assessoria já está dividindo o tempo que cada um vai poder propor, poder falar, né? Os pronunciamentos, mas antes nós vamos estar ouvindo a Agir, vamos ouvir a CETERB, e depois sim nós vamos dar o encaminhamento para que as pessoas possam falar. Eu quero já deixar de antemão bem claro, tá? E que se tem algum assunto nesse aspecto não vai ser mencionado. O assunto aqui hoje é planilha de custo, possíveis, vejam bem o que está sendo mencionado, possíveis mudanças na rota de ônibus, possíveis alterações de horário. Por que possíveis? Porque nós vamos estar apresentando e está em estudo. Não vou abrir a palavra para se falar em saída de cobrador ou coisa parecida, porque isso não existe, isso não está em pauta. O assunto é um só, abertura de planilha, e a rota e horário. Se alguém, porventura, foi convocado para vir aqui hoje com o intuito de se falar que querem tirar o cobrador, desculpa, não faz parte dessa audiência. Essa audiência é só para esclarecimento. O Poder Executivo, o prefeito, bem como a Câmara de Vereadores, se sentem na obrigação de estar passando para a nossa comunidade o que possivelmente pode acontecer. Para tanto, convocamos toda a sociedade blumenauense, bem como as entidades de classe, e todos os usuários, para que possam, junto conosco aqui, talvez formatar algumas ideias, talvez trazer alguma coisa que possa contribuir para que no final nós tenhamos aqui o bem maior, que é o quê? A qualidade do ônibus, os horários, e que vá de encontro ao interesse da nossa sociedade. Eu quero agradecer de antemão a todos pela compreensão. Eu tenho aqui em posse uma sineta, tanto para os vereadores inscritos, como para a comunidade, como as empresas que quiserem falar. Eu vou apertar quando faltar 1 minuto, e no último minuto, quando terminar, eu vou mandar cancelar o microfone. Em respeito a todos, porque um fala 2, outro quer falar 3, então nós vamos uniformizar dessa forma, porque dentro disso todo mundo vai ter o seu devido tempo respeitado por lei. Muito obrigado. Então vamos... Na verdade, eu vou passar os trabalhos aqui agora para o vereador Matias, líder do governo, para que eu possa, então, fazer uso da palavra. Eu, como sou o proponente dessa audiência pública, eu tenho um tempo de até 10 minutos. Então, eu vou estar passando os trabalhos para o vereador Matias, para que ele conduza e presida os trabalhos da mesa. Boa noite a todos. Convidamos, nesse momento, o vereador Almir Vieira, proponente dessa audiência pública, para, através do requerimento 123 de 2017, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos.
Obrigado, vereador Matias, que ora preside a mesa, senhores vereadores, autoridades que representam diversas classes, público que está aqui conosco e aqueles que estão em casa e através da internet nos acompanhando. Eu quero primeiramente agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, tirando um pouco do seu tempo para vir aqui poder debater, conversar, tendo em vista que isso aqui não é uma audiência que vai deliberar, é uma audiência para esclarecimento. Então, já passando direto ao meu requerimento, eu quero deixar bem claro para vocês que, infelizmente, e a gente às vezes passa por situações que nós, como parlamentares, deparamos que às vezes são surpreendidos com algumas falas que nem nós entendemos. Quando eu fui convidado para compor a AGIR, eu participei dessa primeira reunião, eu confesso que a minha cabeça estava, viu, Adriano, muito embaralhada quando se tratava de transporte coletivo, se falava de aumento de passagem, se falava em diminuição de rota, se falava em diminuição de horário, eu não sabia o que estava acontecendo. Participei, então, dessa reunião com a AGIR, com o CETERB, com a Blumob, e lá eu pude verificar e pude entender o que realmente está acontecendo e o que possivelmente poderá acontecer. Dentro dessa dinâmica, eu me senti na obrigação, juntamente com todos os integrantes, e de pronto atenderam o pedido, de nós fazermos uma audiência pública para poder esclarecer, para poder falar com a nossa sociedade, porque já aconteceu por várias vezes, e isso nós parlamentares já passamos por isso, do dia para a noite pode haver uma mudança, vereador Manton, e às vezes os nossos usuários, às vezes a nossa sociedade não fica sabendo. Então essa audiência, ela tem um fundamento único, eu quero deixar bem claro isso para vocês, que nós tenhamos conhecimento do que possa vir a acontecer, que nós tenhamos conhecimento do que pode ser mudado. Eu, nas minhas entrevistas, falei, e eu continuo, porque quando eu uso da minha palavra para alguma situação, eu firmo ela até o final. Eu visualizei numa conversa muito tranquila com a AGIR, com a Blumob, líder Matias, até mesmo com o CETERB, que algumas condicionantes praticadas podem haver até uma redução na passagem. Ou podem não ter um aumento na passagem. Mas para que isso aconteça, nós entramos no consenso, esse tripé que eu volto a falar, a agência reguladora, o governo municipal, bem como a empresa e o legislativo, achamos por bem trazer e poder ouvir essas ideias. No decorrer da semana, as pessoas diziam, meu Deus, Almir, lá vai mudar, vai subir ônibus para um lugar, vai descer outro... Não. Tudo, infelizmente, vai ser, dentro da possibilidade deles aqui, desmistificado e dentro das perguntas que Vossas Excelências vão fazer e as pessoas que estão aqui, os líderes, vão poder fazer e vão poder esclarecer. Eu falo que, muitas vezes, as pessoas vendem emissários aí do apocalipse. Quanto pior tá, melhor fica. E não é essa a nossa ideia. Vocês podem ter certeza que, às vezes, nós vamos para a rede social e o pessoal fala que os vereadores não estão nem aí, ou coisa parecida. Nós somos o para-choque da sociedade. Nós estamos aqui porque vocês votaram em nós para estar aqui. Nós estamos aqui porque nós devemos esclarecimento para vocês. É por isso que nós fizemos, em conjunto, essa audiência pública, para que nós possamos elucidar e mostrar os problemas, para que nós possamos tentar, junto com vocês, chegar a um denominador comum, a uma mudança de rota, a uma ampliação de horário, a poder fazer com que a passagem talvez se estabilize ou não. Ninguém está aqui para fazer alguma coisa por conta própria, porque acha que assim vai dar certo, ou coisa parecida. Porque se fosse dessa forma, nós não teríamos feito essa audiência pública com 100% de aprovação dos nossos vereadores. Porque todos eles já justificaram não poder estar aqui, mas todos eles, assim como o presidente da CETERB, assim como o prefeito, que também não pôde estar aqui por agenda já marcada, têm a preocupação de tentar resolver e nós colocarmos um basta nessa situação. Porque nós sabemos muito bem o que tem que ser feito, mas nós precisamos da compreensão e precisamos do trabalho da nossa sociedade. Dentro disso, senhor presidente, eu até não vou me alongar mais, tá? Vai sobrar ainda uns 5 minutos para deixar para o final, que daí eu vou falar no final, na condição de presidente. Mas eu quero dizer para vocês que eu espero de coração, assim como todos os vereadores que estão aqui,
e as empresas e as entidades que nós saímos daqui hoje convencidos que existe condição de nós mudarmos alguma questão, alguma situação, sem precisar brigar, sem precisar cometer qualquer ato que não venha de encontro àquilo que nós temos como educação. Agradeço novamente a cada um de vocês, as pessoas que estão inscritas aqui, que já no início já foram chamadas, né? A nossa assessoria já está dividindo o tempo. Vamos trabalhar agora com essa ideia. Tranquilamente as perguntas poderão ser feitas e CETERB, AGIR, dentro das condições, vão estar respondendo depois individualmente. Primeiro nós vamos passar agora a palavra para eles poderem fazer uma explanação e depois a gente vai entrar com essa ideia daquelas pessoas que estão inscritas poderem falar. Muito obrigado a todos. Muito bem, vereador Almir. Gostaria de aproveitar a oportunidade também de destacar a presença do sempre vereador Lenilson, que se faz presente também nessa importante audiência pública, e já aproveito para passar os trabalhos para o proponente, vereador Almir Vieira. Obrigado, vereador Matias. Também registrada a presença da ex-vereadora Maria Emília de Souza. E o senhor da Sintraceb se encontra aqui? Eu vi... o Sérgio. Sérgio, CDL. O senhor Charles Schwank, diretor do executivo da CIB, por favor, tenha assento aqui. Registrar também o senhor Elédio Pering, representando a deputada Ana Paula. Vossa Excelência, se quiser, pode sentar aqui também na mesa de trabalho. Podemos dar sequência? Cumprindo, então, os trabalhos da mesa, eu vou convidar agora, pelo tempo de até 3 minutos, é isso, meu líder? 3 minutos, para fazer uma explanação, o presidente da CETERB, o senhor Carlos Lang. O tempo é com Vossa Excelência na tribuna. Vereador Almir Vieira, presidente dessa audiência pública, em nome de quem eu cumprimento todos os membros do Legislativo Blumenauense, senhoras e senhores autoridades dos órgãos municipais de administração pública, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com cordial boa noite, em nome do prefeito Napoleão Bernardes, que me incumbiu de representá-lo nessa audiência pública, nesse evento importante, tendo em vista, como o vereador Almir já falou, o compromisso anterior já assumido nesse mesmo horário. Mas, em nome do prefeito, eu quero enaltecer a iniciativa por parte do Poder Legislativo, em especial do vereador Almir Vieira, que após a participação da reunião da Comissão Especial Mista da nossa agência reguladora, AGIR, teve a oportunidade de conhecer alguns detalhes dos trabalhos que estão sendo realizados, e numa relevante e louvável iniciativa propôs essa audiência pública. O Poder Executivo, em especial o CETERB, que tem como atribuição trabalhar, fiscalizar, orientar o serviço do transporte público na cidade de Blumenau, e também o trânsito, mas especialmente hoje, eu quero falar sobre o transporte coletivo, a entidade, é o órgão encarregado de fazer justamente a operacionalização, a fiscalização dessa atividade. E nessa condição, então, também participa da Comissão Especial Mista da AGIR, subsidiando os trabalhos da comissão, com todas as informações necessárias, para se chegar ao resultado esperado dos trabalhos, assunto que será certamente explanado pelo seu presidente, o seu AR Espaço. E espero, em nome do prefeito, que a gente possa colaborar de forma proativa para a construção de um transporte coletivo, construção e manutenção de um transporte coletivo na cidade de Blumenau. Um transporte coletivo adequado para as condições da nossa cidade, e que também
atenda a um preço justo, né, em relação ao que está sendo oferecido. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, presidente, senhor Carlos Lang. Eu quero convidar agora, nesse momento, o senhor Daniel. Vai apresentar? O senhor vai apresentar a planilha? Eu quero, então, fazendo uma substituição aqui, eu quero trazer o diretor Henrich para que ele faça, então, a apresentação pelo tempo de 5 minutos. Seu Henrich, como o assunto é de grande importância, vai ser passado slide? Vai. Com aquelas planilhas. Não, então, a minha parte é institucional, a parte técnica é com o tá. Dr. Então eu vou dar os 5 minutos que o senhor tem de direito. Caso o senhor necessite, eu vou ampliar, porque isso aqui é uma parte muito importante. Registrar também a presença do senhor Paulo Nicoletti, do Cine Lojas, e convido para sentar aqui à mesa. E também registrar a presença do Luiz Henrique Costa, presidente do PCdoB. Com a palavra, senhor. Obrigado. Primeiramente, saudar o vereador Almir, congratulá-lo pela sua iniciativa. E, em nome do vereador, também quero saudar todas as autoridades presentes, todas as pessoas que se fazem aqui presentes, e quero agradecer especialmente a minha equipe técnica, que está fazendo um trabalho que a gente tem que elogiar de público, porque não tem hora, não tem fim, não tem começo e não tem fim. É um trabalho exaustivo. Gostaria de dizer que está presente, então, da comissão mista, que é o nosso trabalho principal, o presidente, que é o Dr. Daniel. O Dr. Daniel é um técnico altamente especializado, para os senhores terem conhecimento. Ele está terminando o doutorado dele no Instituto Superior de Lisboa. Então, é uma pessoa que já trabalhou com a parte de transporte na área de Lisboa, em outros países da comunidade europeia, e está agora conosco para fazer esse trabalho. E quero também aproveitar para dizer aos senhores, principalmente os vereadores e a comunidade geral, que é um prazer a gente trazer um pouquinho do que é a agência de regulação. Ainda é uma situação, podemos dizer que até um monstro meio desconhecido, mas que faz um trabalho que já vem desde 2008, efetivamente desde 2011, trabalhando na nossa comunidade do Médio Vale do Itajaí. Eu gostaria, então, que passasse o início dos slides para a gente ter uma... Eu sempre começo essa minha apresentação para dizer aos senhores que nós sempre temos um novo caminho. E sempre quando a gente enfrenta um novo caminho, a gente enfrenta algumas dificuldades e alguns obstáculos, porque o ser humano, ele não gosta de mudanças. E as mudanças, elas têm que acontecer para que haja a evolução da sociedade. E simbolizo essa mudança, uma coisa que me chamou muita atenção no último congresso que eu participei. Nós temos aí um pedaço do muro de Berlim, nós temos uma grade, e no meio desses dois obstáculos, nós temos um corrimão que nos leva adiante para que faça-se uma situação de avanço na vida, independente do lado que a gente está cercado ou do lado que a gente está sendo pressionado. O que é essa tal da AGIR? É uma agência de regulação. Sim, e daí? O que é uma agência de regulação? Eu sempre digo, e gosto de enfatizar isso, quando a gente fala em agência de regulação, vem na cabeça da gente um monstro chamado ANEEL, Anatel, e essas coisas lá de cima do governo federal, e que para nós cidadãos comuns, não funciona como deveria funcionar. A gente sabe disso. Para uma reclamação chegar a um destino é um desafio. E o nosso propósito, lá em 2007, 2008, quando nós começamos a trabalhar com a agência de regulação, nós tivemos uma ideia. Nós não queremos ser uma pequena ANEEL, uma pequena Anatel. Nós queremos ser uma agência de regulação que tenha contato com o público,
que é o beneficiário e que é o maior elemento que deve ser prestigiado. Nós fizemos parte da Associação dos Municípios, que tem mais de 40 anos, tá? Daqui é a ANVI, que faz parte do Médio Vale do Itajaí, que está ali representado, são 14 municípios, em torno de 800 mil habitantes nessa região. Nós temos um percentual bastante grande de representatividade no Estado, que não vou me deter nisso aqui para não alongar muito. Eu vou dar uma definição técnica, porque nós funcionamos em forma de consórcio, que foi uma novidade, o consórcio público foi uma novidade que nós implantamos aqui em Santa Catarina, copiando, na verdade, uma situação já existente na região de Campinas, em Americana, que é o consórcio PCJ, que engloba 3 regiões do Vale do Piracicaba. E hoje, nós podemos dizer com todo orgulho que nós somos exemplo hoje a nível nacional e internacional. Nós já plantamos nossas mudas lá no Nordeste, na região de Pernambuco. Estaremos recebendo agora no mês de abril uma delegação de técnicos e prefeitos do Ceará, onde eles têm 3 consórcios em andamento e eles vêm saber como é que nós funcionamos, como é que a coisa funciona. E o maior orgulho que a gente pode dizer hoje é que nós temos um técnico nosso, que é gente de Blumenau, é gente que está trabalhando, que faz parte de todo um trabalho junto com os tribunais de contas do Brasil. Ele é o único convidado, fora dos técnicos dos tribunais de contas, a participar esse ano de 6 eventos, exatamente para trabalhar com a composição dos custos e as análises do lixo, não se deve dizer lixo, né, politicamente incorreto, deve ser de resíduos sólidos urbanos, que é o André, que trabalhava no SAMAI de Blumenau e que está participando desse momento. Fora os outros trabalhos que nós temos desenvolvidos, se vocês olharem no nosso site, vocês vão ver que isso já tem uma evolução. Esse é o organograma que nós temos da nossa agência. Ela é dividida pela Assembleia Geral, que são os 14 prefeitos. Eles têm uma diretoria com presidente, secretário e tesoureiro, e tem o Conselho Fiscal. Nós temos um órgão chamado Comitê de Regulação, que são hoje 12 pessoas compostas pela sociedade civil. Depois eu passo para mostrar para vocês que tem o seu presidente. Nós temos o diretor-geral, que é um cargo eletivo. Nós temos os analistas, nós temos o diretor institucional e temos os gerentes. E depois a parte mais embaixo, que é o operacional. Nós somos hoje, ao todo, 15 pessoas dentro da agência, das quais são 3 estagiários, 4 concursados, 3 cargos em comissão e mais 3 cargos de gerência. Mas são outros dados, não vem ao caso nesse momento. A composição dos prefeitos. Hoje o presidente para 2018 é o prefeito André Moser de Indaial, o vice-prefeito é o Marildo Domingos Felipe, de Rio dos Cedros, e o tesoureiro é a prefeita de Dr. Pedrinho, já no 2º mandato, a doutora Simone Nunes. E nós temos no Conselho Fiscal, que é o prefeito de Pomerode. O comitê... Diretor, só para nós darmos condições, mais 3 minutos a Vossa Excelência para poder encerrar, tá? Já estou chegando ao fim. Voltar aqui ao... Esse é o Comitê de Regulação, ou seja, as decisões que são tomadas pela diretoria, se a pessoa, por exemplo, o usuário não se conforma, ou o CETERB não se conforma, ou o SAMAI não se conforma, ou a CASAN não se conforma, da decisão tomada pela diretoria, ela apela para esse comitê de regulação. Então, são pessoas nomeadas pela AGIR, que são esses nomes aí, são todos nomes de nível superior, porque para fazer parte disso tem que ter uma série de requisitos, são pessoas técnicas. Só para dizer ali o número 3, que é o professor Luiz Alberto de Souza, ele é doutor na área de arquitetura, ele é advogado, professor da FURB, a doutora Noêmia, que os senhores conhecem, e são de várias cidades. Aqui são de Blumenau, de Indaial,
Aqui nós temos os indicados pelos usuários, que tem de Gaspar, tem a OAB, tem o seu representante, com o Conselho Municipal de Brusque também tem. Aqui nós temos os prestadores de serviço, ou seja, os 3 órgãos que estão, né, que também tem, de gente de Indaial, de Gaspar, de Blumenau. E isso aqui, na verdade, é o que significa agir. O quê? Nós estamos num triângulo, num tripé, onde o poder concedente, no caso aqui chamamos de prefeitura, onde nós temos a concessionária, que é, no caso, aqui é a Blumob, que nos interessa hoje aqui, na água é Samai, no esgoto é a BRK, e embaixo estamos nós, que somos a base de tudo isso aí. Sem o consumidor e sem o usuário, todo esse trabalho aqui não teria razão de ser. Aqui eu tenho um sucinto trabalho, como é o papel da agência, os usuários e a sociedade, que sempre quer qualidade de serviço e que quer tarifas honestas. Eu tenho sempre para colocar aqui que nós não só queremos, eu estou me incluindo nisso, nós não só queremos tarifas justas, mas de preferência tudo de graça, que não é possível. Nós temos os prestadores de serviços, são as entidades reguladas, aqui no caso pode ser prefeitura ou as empresas, que eles têm que cumprir os planos e metas do poder público. E do lado de cá nós temos os prefeitos, né, que são os titulares, que em tese querem sempre universalizar, ou seja, atender todo mundo e que também não consegue por razões outras. E no meio dessa encrenca toda está a Agir, tentando resolver os problemas entre os prestadores, tentando resolver os problemas entre os usuários e tentando resolver os problemas com as prefeituras e os SAMAIs, no caso, né? Como é que a gente faz fiscalização? A gente fiscaliza, faz programações de fiscalização, faz fiscalizações investigatórias em razão de algum fato, fiscalizações de rotina e fiscalizações por denúncia. Essas denúncias, elas vêm, normalmente nós captamos as reclamações através das redes sociais, que ainda nós, cidadãos, ainda não estamos acostumados a utilizar as ouvidorias, que é um desafio, porque a grande parte das ouvidorias, vamos falar sério e honesto, elas não funcionam. Tá? Como é que nós recebemos através da taxa de regulação? Essa taxa de regulação ou são as prefeituras que pagam, ou estão incluídas dentro das tarifas, que são valores insignificantes. Esses são os tipos de fiscalização que a gente faz, aqui estão os contatos, e é o que nós tínhamos para dizer, é a parte institucional. E o que nós vamos trazer agora, a parte técnica, ela demanda um pouquinho de atenção, porque são coisas que refletem no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado, senhor Henrich. Agora sim, o senhor Daniel vai fazer uso da palavra. Senhor Daniel, o senhor tem 5 minutos da mesa, tem a cedência do vereador Bruno de 3 minutos, tem mais a cedência do vereador Caminha de 3 minutos, a cedência do vereador Becker de 3 minutos, totalizando então 11 minutos. E esperamos que o senhor consiga levar para a nossa sociedade aquilo que tanto espero aí, nesses gráficos que o senhor vai apresentar. A palavra está com o senhor. Boa noite a todos, cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Almir, e em nome dele cumprimentar a todos, não vou me estender nos cumprimentos e gostaria de passar diretamente a apresentação para que a gente possa aproveitar melhor esse tempo. Bom, a Comissão Especial Mista para tratar do transporte público de Blumenau, ela foi instituída após a decisão do reajuste tarifário ocorrido em dezembro, visto algumas considerações analisadas durante o reajuste a respeito do contrato, tanto nas questões jurídicas como nas questões institucionais, e pela decisão da Diretoria-Geral da Agir, se estabeleceu que se criasse essa comissão, e essa comissão ela fosse fazer uma interpretação do contrato de algumas condições existentes no processo de concessão do transporte público coletivo de Blumenau. Então, essa comissão ela foi formada por 2 membros de cada instituição, sendo elas a Agir, a Blumob, a Câmara dos Vereadores e o CETERB, né? Dessa comissão, então, daqui da Câmara tem o senhor Maurício, que é técnico de carreira, o vereador Almir faz parte dessa comissão, da Blumob tem a sua diretoria composta, do CETERB também, a sua diretoria de transporte e operação, e da Agir
ficou encaminhado eu como gerente de transporte, a doutora Fátima como assessora jurídica, e no qual eu fui incumbido de ser o presidente da comissão. Para a gente não ficar se alongando muito na discussão do que cada um fez, eu vou apresentar todas as etapas de trabalho. Na semana passada, onde o vereador Almir participou, foi da terceira reunião. Então, a primeira reunião foi discutida a pauta, como seria a formação dessa comissão e o que seria trabalhado. Na segunda reunião, já foram apresentados quais seriam as oportunidades de a gente rever o contrato. E nessa terceira reunião, a qual o vereador Almir pôde participar e bem ver, a gente simulou alguns resultados. Então, todos os valores apresentados, tudo que vai ser debatido aqui, são valores exatamente simulados. Ninguém está chegando a um ponto final. E a gente está trazendo aqui, como bem disse o vereador, uma exposição do que a gente está pensando em indicar, porque a comissão só tem um papel indicativo do que pode ser feito dentro do transporte coletivo de Blumenau. Então, basicamente, a regulação, a apresentação, ela vai se dividir nesses tópicos, né? A questão da regulação do transporte público, ela tem uma questão de legislação e de contrato que rege sobre ela, e a comissão especial mista ela vai trabalhar sobre 4 aspectos: a questão da operação do sistema, a questão da frota, aspectos econômicos e financeiros e as questões jurídicas, que são os motivos que motivaram a criação dessa comissão. Então, na questão legal, basicamente, são as leis municipais que dão a agir a questão de integração, de regulação do sistema, a questão do protocolo de intenção que traz a questão de transporte e o contrato de concessão de 2017. Então, na questão operacional, hoje o sistema ele percorre por mês 1.390.000 quilômetros. Tá? São compostos por 246 ônibus. Tá? Isso foi a questão de concessão do transporte. Está dividido entre 5 categorias, uma não está mencionada aqui, mas são os micro-ônibus, os veículos leves, veículos pesados especiais e as vans, que são o Blue Fácil, por algumas questões. Então, dentro das propostas de adequação da operação, né, essa comissão ela foi incumbida de revalidar todas as linhas e verificar alguns aspectos de demanda, alguns aspectos de rota, alguns aspectos de demora. Nesse aspecto, então, a comissão está analisando, simulando algumas propostas de alteração das vias. São elas, por exemplo, a fusão da linha 403 com a 409, que hoje ela está distribuída, cada uma opera nesse caminho azul. A proposta é que seja uma linha... Senhor Daniel, o senhor me perdoa, mas quando o senhor falar o número da linha, porque está difícil de a gente visualizar, o senhor poderia citar o nome da localidade, claro, por favor? Obrigado. Sem problema, desculpa. A questão, vamos lá. Então, as linhas que foram apresentadas ali, hoje, é a linha Progresso e a linha Santa Maria. Né? A questão do traçado da primeira linha, da esquerda, é a linha Santa Maria, do Progresso, 403, e da direita, 409, Santa Maria. Eram 2 linhas que, basicamente, faziam o mesmo caminho, uma por um lado do rio, outra por outro. A solução proposta pela comissão era unir num trajeto circular, onde todas as demandas, por exemplo, extraordinárias de escola, fossem atendidas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a simulação, além de propor mudança, ela considerou aspectos locais. Então, algumas questões não deixariam de ser atendidas. Então, nesse processo aqui, a linha Santa Maria, por exemplo, ela ganharia mais 17 horários, né, numa questão de fusão. Além da gente reduzir a quilometragem dessas 2 linhas, o atendimento seria ainda melhor para o usuário da Santa Maria, permanecendo equivalente para o usuário do Progresso. Na adequação do traçado, por exemplo, da linha Fidelis, a linha 101. Hoje, a linha Fidelis ela faz o percurso da esquerda. Ela faz uma volta extremamente gigante, praticamente sem nenhum ponto, por causa da BR-470, que não tem como atravessar a BR. O veículo, o ônibus não pode atravessar a BR, então ele tem que fazer uma volta gigantesca. Se propôs fazer um outro caminho, né, que passe pelo trevo, que pode atravessar 470. Essa operação aqui, por exemplo, a gente já ocorreu num recapeamento de uma estrada por um tempo, já viu que ela é possível. E aquela parte onde ficaria o circular, se propõe um circular para fazer só aquela parte do centro, que levaria o usuário até o terminal, e o terminal poderia pegar o ônibus que iria para o Fidelis. Na questão do traçado da linha 603, Tribés, hoje o Tribés ele faz um caminho que vai até um ponto final e retorna, sendo que ele poderia, como está demonstrado no quadro da direita, fazer uma continuação e voltar para o terminal. Algumas das linhas do Tribés, inclusive, não vai até o ponto final que está ali, ela vai um pouquinho mais adiante para atender alguns usuários em alguns horários.
Então, por que não já integrar no sistema circular, que reduz esse tanto de quilômetros de volta e faz com que tenha mais agilidade do sistema? Aqui uma questão um pouquinho, deve estar bem pequenininho para vocês poderem ver, mas seria a adequação da linha 706, 25 de agosto, né? Que também tem a linha 602 da Fritz Kregler e a linha 300 da Interbairros. Então, por exemplo, a linha 706, 25 de agosto, ela poderia ser absorvida pela linha 602 e pela linha 300. Hoje, a linha 25 de agosto, ela faz um caminho que ela desvia, por exemplo, ela passa 2 km do terminal do aterro e ela não para no terminal do aterro, ela anda mais 8 km até o terminal da Proeb, sendo que ela poderia ir até o terminal do aterro, 2 km, pegar um troncal e ir pelo corredor de ônibus mais rápido até o terminal da Proeb. Então, essa solução que a gente está simulando e propondo, ela tem a ver com as melhorias no sistema. A questão de não há redução de horário aqui, ela há geralmente uma integração em todas as simulações propostas. Como os ônibus geralmente se sobrepõem, acaba por aumentar a qualidade do serviço na questão do número de horários. Outra solução proposta, né, como simulado pela comissão, é a adequação do traçado da linha 708 e da linha 904. A 708 é a Coripós e a 904 é a Lúcio Esteves. Hoje, basicamente, uma linha vai até um ponto e volta, a outra vai por outro caminho e também volta. A solução proposta seria fazer um circular entre os dois pontos finais, porque uma linha vai até um ponto final, retorna, outra linha vai por baixo até um ponto final, fica muito próximo um ponto final do outro e retorna. Então, a gente fazendo esse circular, a gente acaba por fazer, num sentido atende todo mundo, no outro também atende todo mundo. Essa simulação que foi realizada, só para vocês terem uma ideia, ela reduz cerca de 30 mil quilômetros por mês. Tá? No percurso hoje do itinerário de todos os ônibus, quando a gente analisa o fluxo de caixa e a programação desses ônibus. Na questão da frota, nós temos uma frota hoje dividida em 5 perfis de veículos. Eu vou passar rápido aqui, porque não tem muitas condições a se tratar, exceto na frota do veículo leve. O veículo leve ele tem essa característica, e hoje ele está previsto no contrato para trabalhar com 200 cavalos de potência. A carroceria que pede o contrato para esse veículo de 200 cavalos, ela tecnicamente poderia ser um veículo de 180 cavalos. Não teria impacto nenhum, por exemplo, na execução daquele ônibus. Se colocar 200, você está perdendo em termos de potência, 180 seria necessário técnico para isso. Essa alteração, por exemplo, de uma potência do motor, ela é capaz de reduzir até 6,45% no investimento, ou seja, no preço do veículo, e ela reduz ainda o consumo de combustível em 3,48%. Ou seja, está atuando em 2 frentes de redução de investimento e redução de custo mensal. Outra operação da frota e outro questionamento sobre a frota que foi levantado é a questão da quantidade de veículos, né? O contrato exige que sejam 20 veículos reservas, né? E algumas ponderações que essa comissão levantou é que é o maior percentual de veículos reserva do Brasil. Nenhuma outra comissão, nenhuma outra cidade existe tantos ônibus reservas em relação à quantidade de frota existente. E dadas as características locais, de 50% dos ônibus já renovados nos próximos 2 anos, todos os ônibus, 3 anos, os próximos ônibus todos serão renovados, não há necessidade de ter uma frota reserva tão grande, porque a frota nova, em tese, quebra menos e tudo mais. Levando em consideração isso, então, a gente propôs a redução de 5 veículos nessa simulação que essa comissão está fazendo. No sentido de que... Bom, quando eu terminar, a senhora pode falar. No sentido de que... no sentido de que essas propostas elas vêm analisando o sistema como a sustentabilidade dele como um todo, né? A questão econômica e financeira. Aqui eu vou fazer uma demonstração do custo, né, dos R$ 3,90, e vocês podem avaliar exatamente, por exemplo, quanto custa na tarifa cada item do sistema de transporte público. Então, a gente pode verificar que o motorista ele custa 0,92 centavos da tarifa de R$ 3,90 de quando foi o edital. O investimento, 0,47 centavos. O combustível, 0,54 centavos. Não preciso citar todos os outros, mas está aqui bem distribuído em percentual qual que é a atuação de cada item na tarifa. Então, essa tarifa foi a tarifa que iniciou a concessão, R$ 3,90, né?
e a tarifa do contrato do edital. Quando a gente fala após o reajuste, nós tivemos a tarifa calculada foi 4,10 e por uma intervenção do diretor-geral a gente teve uma redução dessa tarifa para 4,5 e para que a comissão levantasse os pontos que pudessem ser corrigidos nesse sistema e indicasse ao poder municipal, ao poder concedente, possíveis ações que mantivessem essa tarifa no nível módico ao usuário. Quando a gente faz, por exemplo, aqueles 30 mil quilômetros que eu citei que poderia ser reduzido, a tarifa hoje está atrás da língua Braille, mas a tarifa hoje, se a gente considerar o 3,90, só reduzindo os 30 mil quilômetros por mês, a tarifa deveria ter iniciado em 3,84. Só se a gente pensasse nessas 5 reduções. Quando a gente fala, por exemplo, na redução de 5 veículos, e essa característica técnica de 180 cavalos, a tarifa poderia ter começado em 3,81. Já são 9 centavos em relação à tarifa de referência. Então, ou seja, a tarifa hoje, já com o reajuste que foi praticado em dezembro, a tarifa hoje seria 4,1. Na verdade, 4. A gente teria 1 centavo a compensar a empresa pela regra de reajuste no ano seguinte. Então, assim, são valores simulados? São. Só que são valores que, se a gente tivesse pensado no início do contrato, poderia ter começado assim. Aspectos jurídicos. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque a questão jurídica que motivou essa comissão foi exatamente os porquês dos reajustes, como se daria o reajuste, como é que se daria a revisão tarifária, algumas questões de conflitos entre a legislação municipal e o contrato, algumas questões que a gente tem que atualizar, inclusive as leis municipais. Então, a discussão econômica jurídica, né, ela leva em consideração todas as reavaliações que são necessárias em termos jurídicos do contrato e de até algumas leis municipais que favoreceriam o transporte público municipal. A questão que eu trago aqui de mais importante é que o Tribunal de Contas também tem atuação direta sobre esse contrato e sempre questiona o que está acontecendo. Então, todas as ações estão sendo tomadas aqui, de certa maneira, estão sendo supervisionadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem uma preocupação sobre a questão do desenvolvimento do contrato de concessão de transporte público de Blumenau. Obrigado. Obrigado, senhor Daniel. Depois, com certeza, teremos algumas perguntas para o senhor aí. E aí, chamamos vossa pessoa a vir aqui à frente novamente para poder estar respondendo, que com certeza deve ter ficado dúvida daqueles que se inscreveram. O senhor Peron se encontra aqui? O senhor Peron representa o CETERB. O senhor tem o tempo de 5 minutos também para fazer a sua explanação. E eu quero só agradecer a presença da Giovanni Seibel, representando a Associação Blumenauense de Pró Ciclovias. Palavra com o senhor. Cumprimentando o vereador Almir, presidente da comissão, e os demais, aceito a cumprimentação igual. Quanto do CETERB fazendo parte desse grupo de estudos técnicos, aqui cabe mais a primeira parte, que o Daniel acabou de expor, que foi a parte do complemento que cabe ao CETERB e também à empresa, a Blumob, que a gente propôs algumas das ideias que podem ser implementadas e outras mais. Isso é um estudo embrionário, nada está decidido, tudo tem que ser ainda tabulado, tabelas de horários, escutar algumas diferentes ainda possibilidades de a gente aglutinar essas linhas. Então, cabe aqui que nós estamos num estudo inicial e nada pronto. É isso que eu tenho que dizer. Obrigado, então. O senhor não utilizou o seu tempo, com certeza depois deverá ser chamado também para poder fazer as respostas que porventura as pessoas fizerem aqui. Bom, pessoal, dando sequência, eu vou agora chamar as pessoas que se inscreveram. Por favor, assessoria, onde é que está a planilha? Para que possa falar. Eu acredito que, inicialmente,
ficou um pouco obscuro algumas questões aqui, e aqueles que se inscreveram vão poder estar falando tranquilamente e fazendo as suas perguntas. Eu chamo a pessoa aqui à frente. Vai o microfone móvel lá com eles? Como é que é? Assessoria, tem microfone móvel aí, não? Então a pessoa aqui, a nossa assessora vai estar com o microfone. E então é o senhor Cláudio Roberto Birkner. O senhor quer fazer a sua pergunta? Ele está lá atrás. Boa noite, vereadores, autoridades. Boa noite a todos aqui presentes no auditório. Sou Cláudio Roberto, eu sou aluno da instituição do Federal Santa Catarina, o IFSC. Hoje nós somos mais de 1.900 alunos na instituição e parte desses alunos, 40%, eles estão sofrendo juntamente comigo por falta do transporte hoje. Desde a caducidade do transporte SIGA, a Blue Mob ela só pode vir até o nosso limite do município, e são 2,5 km que temos que caminhar diariamente, ida e volta. Gostaríamos de solicitar, então, a AGIR ou ao CETERB, ou também os vereadores, se podem talvez fazer um acordo com nossa cidade vizinha, para que voltemos a ser abastecidos pelo transporte, porque não seria uma empresa tirando passageiro de outro. Simplesmente nós, blumenauenses, teríamos acesso diretamente na frente do campus e hoje precisamos caminhar 2,5 km até o ponto de ônibus mais próximo. Seria essa a minha colocação no dia de hoje. A AGIR ou o CETERB gostaria de estar dando retorno para ele? Senhor Henrique, o senhor pode ir ali. Oi, não, aí vai confundir. Vamos vamos falando, só dar essa explicação para ele se é possível, para nós ir tocando. Pode usar lá. Senão depois vai ficar várias perguntas e a gente não vai conseguir responder tudo ao mesmo tempo. Assim, individualmente, cada um já recebe a sua resposta. Por favor. É uma pergunta pertinente e é uma das preocupações que a AGIR tem, tanto que nós somos hoje 9 municípios que estão trabalhando já desde 2007, depois houve uma interrupção, sobre a regionalização desse transporte. Esse hoje está afeto ao DETER, que ainda tem é intermunicipal, mas os prefeitos da gestão passada já fizeram alguns estudos nesse sentido, já existe estudo em Pomerode, tem estudo em Gaspar e tem um estudo em Blumenau. Então nós temos que agora, um dos projetos que a AGIR tem é exatamente fazer a regionalização, só que aí nós temos que chamar o DETER também. Obrigado, seu Henrique. Passa a palavra agora para o senhor Sérgio Souza. Boa noite à mesa diretora. Almir, parabéns pela iniciativa, aos vereadores presentes, a todo mundo aqui. A minha indagação é a seguinte: tudo bem, vai ser feita uma aglutinação de algumas linhas. Ficou plenamente viável pela sua colocação, assim ficou uma coisa tão bonita que você não imagina. Só que a gente tem que pensar na viabilidade da mudança, como você expôs, de cavalos de potência para carrocerias. A gente entendeu plenamente, tem vários motoristas aqui que podem falar melhor do que eu sobre isso. Mas entendo o seguinte, vai ter como mudar esse contrato para baixar essa tarifa? Porque, assim, nós, como população, temos o pleno direito de ter essa resposta. Porque se, ao mesmo tempo, vai ser economizado 30 mil quilômetros, acho que você falou, se eu não estou enganado, são 30 mil quilômetros que vai abaixar no contrato. Então, esses 30 mil quilômetros vão custar menos para a empresa. Automaticamente, nós queremos uma resposta, porque é nós que pagamos. Então, através dessa convocação dessa audiência, foi muito pertinente, porque, através disso, podemos ter respostas que talvez não teríamos. Isso aí. Tá, eu tenho um pesar pelo seguinte: gostaria que tivesse mais gente aqui, bem mais gente, mas sei que muita gente não pode vir. Então, assim, eu gostaria de uma colocação sua a respeito disso. Certo.
Obrigado pela pergunta e a resposta ela é exatamente muito simples. Toda compensação de custo, de investimento, nesse modelo de contrato, ela reflete diretamente na tarifa. Então, por isso que eu consegui demonstrar, através da simulação, que a gente poderia chegar numa tarifa de R$4, se eu não me engano. Porque cada centavo, cada custo que a gente reduz, ela acaba reduzindo todas as estruturas durante os 20 anos de contrato, e a tarifa do primeiro ano ela reflete qual seria o valor de tarifa que vai dar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é aquilo que a empresa tem direito via contrato, que é a remuneração do capital que ela tem o direito de contrato. Vou me estender um pouquinho mais na resposta. Digamos que haja um desequilíbrio no contrato e a empresa ganha mais. De 3 em 3 anos existe uma regra contratual que é a revisão ordinária. Então, de 3 em 3 anos, todos os custos efetivos da empresa elas são apurados pela agência, são plotados nesse fluxo de caixa. Então, se ela previa ganhar, por exemplo, gastar 1 milhão e gastou 500 mil, esse 500 mil vai ser plotado no fluxo de caixa e automaticamente vai haver essa reversão. Hoje, na comissão, esse fluxo de caixa, essas mudanças são simuladas exatamente para refletir diretamente na tarifa. Porque o que acontece? Todo ano vai ocorrer um reajuste de tarifa que é de direito da concessionária por causa da inflação, né, dos ganhos de motoristas e tudo mais. Esses ajustes eles estão simulados como se fosse no dia do contrato, no dia da assinatura do contrato, primeiro dia da concessão. Então, esses valores apresentados eles vão sofrer alguns ajustes se eles efetivamente vierem a ser compensados, no caso de técnicos mesmo, mas o efeito é diretamente na tarifa. Toda a redução não é incorporada por nenhuma instituição, é revertida em tarifa. Só que, para vocês terem uma ideia, para a gente ter 1 centavo de tarifa, a gente precisa mexer 3 milhões de reais. Certo? Então, assim, toda e qualquer mudança que a gente aplica nessa situação, ela não, 100 mil, 200 mil, não mexe nem na quinta casa da vírgula. Porém, a gente está fazendo vários trabalhos que a gente pôde perceber que poderia chegar a quase 10 centavos de diferença. E esses trabalhos a gente pretende, com o apoio da comunidade, testar essas soluções que foram apresentadas, né? E, se vier a ser possível, implementá-las. Obrigado, Daniel. Senhor Ari Germer. Alô. Primeiramente, fora Temer. Só um minuto. Eu deixei bem claro aqui o que nós vamos falar aqui. Eu peço que o senhor nem se identificou. Ei, o senhor não se identificou, o senhor é o presidente do sindicato, o senhor podia se identificar, eu ia convidar o senhor para sentar aqui na frente. Então vamos falar o assunto que diz respeito à audiência pública. Não existe condições políticas aqui, que fique bem claro. Bom, eu acho que eu não sou mais o presidente, eu sou apenas um diretor de patrimônio, só para deixar claro. Meu nome é Ari Germer, né? Está registrado aí. Eu, sinceramente, eu fico desapontado quando todos os vereadores assinam um requerimento para estar aqui numa audiência pública falando sobre transporte, sobre mobilidade, e muitos daqui não usam o transporte coletivo. O que usa o transporte coletivo, né, eu acho que tem que dar exemplo, tem que partir da casa dar o exemplo, né? Então, a gente precisa deixar a coisa bem clara, né? Eu gostaria só de falar para o Daniel, essa questão de mobilidade, a gente podia ter mais discussão. Pena que não tenha representação de alguma associação de moradores ou representante dos trabalhadores, certo? Mas deixava. O colega lá perguntou lá da linha do Bela Vista, só isso já perdeu muito número de usuários. Só isso, sem botar risco de o pessoal ter que andar na beira da estrada lá. Essa relação da linha do Bela Vista pode também se entender na linha da Capela, que atravessa a cidade de Blumenau, vai até Gaspar, né? Também dá para explicar aqui a questão da linha do Passo Manso, que foi mudada em relação ao Terminal da Fonte, que perdeu muito, onde a outra empresa de fora está fazendo o transporte, onde que o antigo consórcio fazia. Em relação a essa aglutinação
Está claro que vai sair um cobrador e um motorista. Está claro isso? Vai economizar um motorista, um cobrador e vai economizar um carro. Né? Eu só queria lembrar aqui a população que Blumenau tinha 265 ônibus. Agora só tem 220, com 20 de reserva. Né? Foi tirado um monte de horário. Estão favorecendo um monte para essa empresa. Né? Sem falar em articulado, porque hoje o pessoal está socado dentro de um ônibus de 15 metros, que tiraram alguns bancos ainda, que agora tudo em pé. Eu acho assim, vereador Almir, eu quero só concluir. Só um minutinho. Eu gostaria de ouvir a sua pergunta. Por favor. A minha pergunta é direta. Aqui, ó. Por que não tem uma representação? Eu vou marcar o tempo como foi falado. Eu estou deixando ele falar mais do tempo permitido. Não sei se notaram. Por favor, por favor, por favor. Eu só, para concluir, por que não tem representação da Associação de Moradores, né, e usuários também, e a questão do representante dos trabalhadores? Essa é a minha pergunta, né? Vai ficar aqui depois, mais tarde. Agir responde. Bom, obrigado pela pergunta, Ari. A comissão ela foi instituída com esses representantes, identificando que eles poderiam ser, de certa maneira, apanhar todas as partes da comunidade. Né? A Câmara dos Vereadores, como bem o vereador Ramiro colocou, é o para-choque da sociedade, e ele diretamente colocou várias situações para a gente, como o senhor colocou bem agora, que talvez a gente vai encontrar problemas. Então, essas simulações de linhas, nós vamos testar e nós vamos identificar os usuários que frequentam essas linhas e questionar eles se esse trajeto novo vai ser bom. É uma questão de simulação, é uma questão de identificação da situação para ver se ela vai ser viável de ser executada. Sobre a questão da redução dos motoristas e cobradores que o senhor citou, em nenhum momento a gente aprecia essa redução ali no sistema, tá? Porque assim, dentro do sistema hoje de Blumenau, ele é integrado, então assim, outras linhas, como o senhor bem sabe, o motorista vai para outra linha, e inclusive esses horários eles vão reduzir em quilometragem pelo fluxo do carro, não pela questão de redução de horário, sendo que muitos dos bairros que a gente simulou, eles ganham em atendimento. Né? Então, essa questão fica clara desse jeito. A questão dos tipos de veículos, da condição de veículos, do número de veículos, tudo isso a gente pode colocar mais e colocar 1000 ônibus no sistema de Blumenau. Vamos ver quanto vai ficar a tarifa. Essa é a questão que a gente tem no sistema de fluxo de caixa. Então, assim, toda a demanda de veículos do CETERB pelo contrato pode solicitar à empresa que seja adicionado novos ônibus ao sistema, desde que a demanda seja esclarecida. O que está acontecendo hoje, por exemplo? Nós estamos tendo várias situações que a gente vem verificando com os dados do sistema do dia a dia, que muitos horários eles estão tendo baixíssima demanda. Então, alguns aspectos foram feitos o quê? Pô, se tinha 3 horários naquele horário que tem 3 pessoas por ônibus, vamos tirar um e vamos aumentar o tempo entre uma viagem e outra. A gente entende que o horário de pico ela tem uma demanda maior e os ônibus geralmente estão mais cheios. Só que são esses horários que estão sustentando todos os outros horários que estão vazios. E, nesse sentido, essas pequenas mudanças que a gente propôs aqui, e seria de muito bom tom se a gente pudesse ter mais 10 mudanças de aglutinação, mais mudanças que favorecessem o sistema e pudesse reduzir ainda mais a tarifa. Ou não, ou colocar ônibus como se disse, com ar-condicionado e a tarifa se manter o patamar que está. O que a gente não pode hoje, e a comissão tem essa visão, é deixar o sistema como ele está, sendo que ele tem possibilidades de ajustes. Né? Então, dentro dessas contribuições que o senhor bem colocou, a Agir e essa comissão está trabalhando para isso, são todas soluções indicativas. Né? E nesse equilíbrio todo, a gente está pensando no contrato de hoje, tá? no contrato que foi assinado em abril de 2017. Obrigado, Daniel. Quero registrar a presença do senhor Luiz Sé, também do Jusilei Sangaletti, representando a Uniblam. E agora quero ouvir aqui o senhor Júlio Maria de Jesus. Lá. Seu Júlio, o microfone vai até o senhor.
Do pessoal. Então, vou dizendo assim, que eu trabalho nessa área de saúde, então foi tirado um tiratema para tirar os cobradores. Esses cobradores de ônibus fazem parte da minha saúde, que tem muita gente que está dentro do ônibus e está doente, aí o motorista vai ter que atrasar a passagem, daí o ônibus para ir fazer troco de dinheiro. E como é que vai ficar meu paciente? Aí não pode. O cobrador não pode ser retirado daqui de dentro de Blumenau. E acho que a frota de ônibus está muito boa, porque antes daquele dia de 40 e poucos dias de greve, todo mundo andava no táxi. Agora, tem um ônibus branco, vamos reclamar do ônibus, vamos reclamar da passagem, vamos reclamar da distância, tudo. É isso que eu não quero em Blumenau. Obrigado para vocês. Bom, dando continuidade, o senhor Vilmar Cardoso. Desculpa, senhora Vilma Cardoso. Bom, é a terceira vez que eu venho numa audiência pública. Então, assim, ó, é chamado as pessoas para uma audiência pública para quê? É só para dar informações ou as pessoas podem falar o que elas querem, o que elas pensam, o que elas sentem? Porque se é para dar informações, tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem Facebook. Então, se nós somos chamados para uma audiência pública para participar, por que nós não podemos falar aquilo que a gente passa no dia a dia, naquilo que a gente sente no bolso todos os dias? Audiência pública, que eu entendo por gente, é o quê? As pessoas que estão aqui, todas podem falar o que elas pensam, o que elas sentem e o que elas querem. Então, informem pelo jornal, que no jornal tem muito mais informação do que a gente está tendo aqui. Porque aqui a gente não pode nem perguntar o que realmente a gente quer saber, porque a gente é cortado. Então, é isso que eu quero colocar. Nós temos o direito, sim, de falar, como o senhor mesmo falou, nós votamos em vocês. Sem nós, vocês não existem. Dona Vilma, algum momento foi cancelada a sua pergunta? A senhora pode fazer a sua pergunta? Momento que é para fazer só perguntas, somente aquilo. A gente não pode falar um pouco mais ou até mesmo a verdade. É só a pergunta e acabou o assunto. Então, era isso. Muito obrigada. Justina Ogliani. Boa noite. Espero que eu não seja cortada também, né? Que não me corte. Falando da questão dos ônibus, em primeiro lugar eu quero falar a questão desses horários de ônibus que estão falando em diminuição. Lá na Transfoles, passa às vezes 4 ônibus e você não consegue pegar porque o ônibus está muito lotado. Aí passou o teu horário e você é obrigado, às vezes, até a chamar um táxi. Eu moro aqui no Ponte Salto, próximo ao Sedup. Eu pego o ônibus Ponte Salto. Depois das 4 horas da tarde, só tem ônibus hora em hora. Gente, que é o horário do pico, só tem ônibus hora em hora. Que isso? A questão dos horários de ônibus. Tive uma pessoa que me apresentou, há 12 anos atrás, um horário de ônibus que ela tinha bem mais horário do que agora tem. Quanto que essa população aumentou? Vocês estão falando em diminuir o horário de ônibus, por que vocês não andam de ônibus? Nós pagamos o salário de vocês para manter esse carro de luxo, de ar-condicionado, e, além de tudo, vocês têm um cara na prefeitura. Vocês não sabem o que é uma mãe pegar um filho para levar lá num bairro, longe da casa dela, na creche, e depois pegar outro ônibus para ir para o trabalho, depois mais um ônibus, e em vez de chegar em casa, ela ter que ir no outro bairro para pegar o filho na creche.
Gente, os ônibus é uma porquice. Teve uma pessoa esses dias que veio voltar para casa trocar de roupa. Os terminais chove mais na cabeça da gente do que lá fora. Nós não temos nem banco suficiente. Tem ponto de ônibus que não tem nem aquele pedaço de brasilite lá em cima, que as pessoas têm que ficar no sol, na chuva, com crianças. Vocês pensam bem, nós colocamos vocês aqui para representar nós, mas vocês não têm noção o que é pegar um ônibus lotado depois de um dia de trabalho, um ônibus sujo. Vocês andam de carro, de ar-condicionado. Vocês estão aqui para representar nós. Espero que seja feito, porque devia ser um abaixo-assinado nos terminais, se a população concordasse com isso. O trânsito que nós enfrentamos, porque as pessoas vão adquirir caro, porque andar de ônibus desse jeito não dá mais. Não tem horário de ônibus. Agora, falar em diminuir, vocês deviam pôr a mão na consciência quando vocês for falar aqui em questão referente à população, porque vocês estão recebendo um bom salário. Quem paga esse salário somos nós, trabalhadores, que andamos de ônibus, que trabalhamos no pesado para no outro dia pegar, para chegar ao fim do dia, e às vezes ter que nem uma mãe que mora lá na Itopavazinha, ela está indo lá no Caique para pegar um filho na creche. Quantos ônibus essa mãe está pegando? Vamos pôr a mão na consciência, porque vocês não sabem o que é passar isso e na hora de assinar a caneta, vamos pensar nessa população que elegeu vocês. Obrigado. Obrigado, dona Justina. A senhora é a comprovação de que tem a liberdade de se expressar aqui na Câmara. A senhora falou. Marcos Aurélio Saldanha. Marcos Aurélio Saldanha. Vamos ouvir a pergunta do pessoal, por favor. Senhor Marcos Alberto Saldanha. Opa, está aqui. Primeiramente, eu queria cumprimentar a mesa, os vereadores que abriram essa oportunidade de ouro que nós temos que aproveitar, porque vale muito. Uma oportunidade dessa, cada minuto, representando a comunidade, a minha comunidade de Concórdia, eu vou fazer valer ouro, porque eu, como comunidade, eu subo aquele morro de pé, o Morro do Concórdia, eu, como presidente, eu ando de pé, vejo os problemas, e assim, ó, são cerca de 3,5 quilômetros para subir, quando não tem horário. Nós temos várias lacunas de manhã, de tarde e de noite em aberta, das 8h40 até as 11h30 da manhã não tem ônibus. Aí quem vai no posto, infelizmente, é obrigado a subir de pé o morro, é obrigado a ou pegar um táxi, um Uber, infelizmente. Tem professoras que têm um começo de horário diferenciado, em que não tem ônibus para subir, elas são obrigadas também a subir de pé, desembarcam lá embaixo ou sobem de pé. Nós já tentamos por várias vezes, por requerimento de alguns vereadores aqui da casa, buscar mais horário de ônibus. Infelizmente, não, não e não. É uma resposta que nós não queremos, é o não, mas infelizmente é não. Nós já demos sugestões de aglutinar em alguns horários a Divinópolis com Concórdia, que certos horários eles já fazem, mas também a resposta foi não. Nós demos sugestões de diminuir. Em alguns horários tem pouca demanda? Tem, mas dá para pôr um micro-ônibus, que o custo vai ser menor, certo? E vai acabar se pagando. E vai acabar se pagando a passagem. Eu acho assim, ó, é bom fazer valer do valor da passagem. 4,5 assim é um pouco árduo, é árduo. Mas o que nós não podemos é deixar a comunidade andar de pé certos quilômetros, que nem o nosso caso ainda, que muitos vereadores aqui conhecem, é um relevo assim, um morro bem acentuado, é uma coisa árdua, né? E infelizmente, às vezes nós temos que suar a camisa para chegar até no final do morro. Eu agora, principalmente como presidente, subo muito e desço aquele morro de pé. Essa semana teve o vereador Ita, ele andou alguns quilômetros lá comigo, ele sabe, ele estava a camisa velha molhada igual a minha. O Matias também já andou muito lá comigo de pé, sabe a situação. O Adriano, de vez em quando, está lá também. Então, assim, ó,
A gente vem brigar das formas que nós já tentamos, não tivemos êxito, e hoje eu vim trazer aqui um abaixo-assinado da comunidade. A nossa comunidade foi um abaixo-assinado assim, que quando falava era questão de horário de ônibus, a comunidade nem perguntava quais eram os horários, já pegava o abaixo-assinado e assinavam. Então, eu queria protocolar isso aqui na mesa e ver a condição de melhoria que tem lá para a nossa comunidade. E assim, ó, às vezes, ontem, infelizmente, o site da prefeitura deu problema e eu fui obrigado assim, a usar de uma forma, não grosseira, mas assim, de uma forma objetiva e direta. Eu acho que todos os vereadores receberam o meu e-mail, o senhor representante do governo lá, o Carlos Lang, também recebeu o meu e-mail. Às vezes a gente tem que ser duro e árduo, porque não é fácil. Só quem sobe e chega lá no final do morro, se pudesse estar com vocês do lado daquela hora, ia saber o que ia falar para vocês. Mas ali eu, ponderadamente e educadamente, eu fui educado, como sou e como venho falar aqui. Podia estar falando um monte de bobagem, mas não é do meu intuito. Eu acho que cabe cada um colocar o seu parecer e buscar o seu atendimento na necessidade. E a nossa comunidade precisa muito. Então, eu agradeço pelo tempo e espero que nosso anseio seja atendido. Obrigado. Obrigado, senhor Marcos. Dando continuidade aqui, eu quero chamar o senhor Éder Lima, ou levem o microfone a ele, e também até para... Pode. Até para deixar bem claro novamente, tá? O nosso intuito aqui é escutar realmente e poder estar ajudando a comunidade. Ninguém aqui está com ideia contrária de defender a empresa ou defender a Agir. Nós temos que defender aquilo que eu falei lá do início, a nossa comunidade. Então, se alguém está tendo uma inversão de valores, essas situações que estão chegando aqui deverão ter respostas, como a Associação do Concórdia, como a senhora que falou lá daquela situação na escola agrícola, bem como o nosso amigo lá da escola lá. Todas essas situações terão que ter, no decorrer do tempo, uma resposta. Então, eu quero deixar bem claro aqui que ninguém aqui está em defesa de ninguém. A defesa nossa aqui é os usuários e a comunidade. Doutor Éder. Primeiramente, boa noite, o presidente da sessão, né? Meu nome é Éder Lima, eu sou funcionário de carreira do CETERB há 23 anos e tenho algumas perguntas a fazer aqui à comissão e algumas sugestões também a fazer. Presidente Almir, eu só queria fazer um esclarecimento que está havendo um problema de informação pelo que foi colocado aqui. A linha Santa Maria com a linha Progresso já está operando unificada há algum tempo. O senhor quer resposta já? Eu estou fazendo uma afirmação que foi dito aqui que é uma proposta de se implementar e, no entanto, a linha Santa Maria com a linha Progresso já está operando unificada. O senhor já quer ouvir a resposta primeiro? O senhor quer ouvir a resposta já da Agir? Não sei. Se não tirar o meu tempo no final... Não, não vou tirar, porque se o senhor tem mais de uma pergunta, eu acho que tem que ser respondida já. Cadê o microfone aqui para a Agir poder responder? Primeiramente, a linha Progresso Santa Maria, na operação de final do ano, ela foi posta em teste para ver o que ocorreria. E devido ao resultado do que ela demonstrou, o aumento de horário em 17 horários para a linha Santa Maria... Eu estou satisfeito com a resposta. Não, eu não terminei a resposta. O senhor está afirmando que está operando já aqui, o senhor fez uma proposta de alteração, e agora o senhor está afirmando que já foi alterado. Se o senhor puder manter o meu tempo... Ok, se o senhor já tem o retorno. Assim, o CETERB foi criado em 1979, na primeira gestão do prefeito Renato Viana, com a atribuição principal na época de gerir a nova rodoviária, que hoje já é velha. E foi agregando várias funções ao longo do tempo, transporte, aeroporto, trânsito. E, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, o transporte público é um serviço de caráter essencial a ser executado pelo município ou sob concessão. Mas a gestão do transporte é exclusiva do município. Eu afirmo isso
Eu afirmo isso porque eu queria perguntar qual é o papel da AGIR nesse processo, que ao invés de estar aqui apresentando a proposta de alterações, o poder que é competente, que é a autarquia municipal não se manifestou em relação às alterações e é a AGIR que está fazendo esse papel, que na lei que regulamenta as agências reguladoras, cabe às agências reguladoras fiscalizar o contrato de prestação de serviço público. Cabe à agência reguladora fiscalizar a execução do contrato e não executar o contrato. Isso que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ser respondido no final. Qual o papel de cada ente aqui? Qual o papel da AGIR? Qual o papel do CETERB? E essa é uma das perguntas que eu quero fazer. Posso responder? No final, por favor. Eu tenho umas 8 ou 9 perguntas. Eu gostaria de não o meu raciocínio não fosse interrompido. Eu gostaria que o meu raciocínio não fosse interrompido. Segundo, presidente, eu gostaria de saber quem foi o órgão executor dessas pesquisas que foram apresentadas aqui. Se foi a AGIR, se foi o CETERB ou se foi a Piracicabana. Eu gostaria até se os órgãos que estão aqui presentes, tem vários sindicatos, vários partidos, qual foi o órgão que executou as pesquisas e gostaria que fosse apresentado aqui para os vereadores ou para as entidades que estão aqui, essas pesquisas, quando elas foram feitas, quem que executou essas pesquisas, qual foi o resultado, né? O valor, para saber a quem coube o papel principal de apresentar essas propostas. Né? Outra pergunta. A concessão do serviço feita, ela foi baseada num sistema pronto que foi apresentado no processo licitatório e a empresa que foi a vencedora, empresa Piracicabana, cujo a empresa gestora no Brasil inteiro é envolvida numa série de irregularidades, responde processo na justiça em várias cidades no Brasil. Né? Esse é só fazer um parêntese. Se ela apresentou uma proposta baseada num sistema que estava no edital de licitação, como que essas alterações que estão sendo propostas aqui vão ser enquadradas do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do contrato, do ponto de vista do serviço, do ponto de vista do futuro do serviço público aqui em Blumenau? Por outro lado, a resposta já foi dada, mas eu gostaria de sugerir aos vereadores aqui presentes que apresentassem uma sugestão à AGIR, ao prefeito municipal, que nessa comissão que está estudando essas reformas, entrassem sim representantes da sociedade civil. O representante da AGIR já explicou, mas eu gostaria de sugerir aos vereadores que estão aqui presentes que fizessem uma ação legislativa que lhes cabe e apresentasse como proposta de participação nesse processo, representando a sociedade civil. Porque não cabe ali ter representante da Prefeitura, CETERB, Piracicabana, AGIR e da população que é usuária, não tem representação nessa comissão, certo? Mais uma pergunta. Se falou muito aqui, o foco principal é a redução do número de usuários do transporte coletivo. Como qualquer mercado, a empresa é privada, visa lucro, como qualquer mercado, existe uma prospecção de, entre aspas, clientes. Eu gostaria de perguntar aqui para a comissão, para os vereadores, ou quem de direito responder, se existe alguma ação, algum estudo, alguma pesquisa no sentido de recuperar os passageiros, os usuários que estão abandonando o transporte coletivo. Não adianta essa comissão, a empresa, o poder público, ter uma posição passiva em relação a essa perda de usuários e não fazer nenhuma ação no sentido de recuperar, trazer de volta para o serviço público os usuários do transporte coletivo. Para ter uma ideia, em algumas cidades da Alemanha, essa semana foi anunciado serviço de transporte coletivo gratuito para redução da emissão de poluentes na cidade. É mais barato para a cidade financiar o serviço público gratuito que arcar com os custos da poluição dos automóveis. E, por último, já que o poder público foi tão eficiente em apresentar alterações que visam, entre aspas, a readequação do transporte coletivo, eu gostaria de saber se existe alguma ação por parte de órgãos competentes, da prefeitura. O prefeito Napoleão não aparece nesses debates,
está só debatendo a sua candidatura a senador, mas, fazendo só esse parêntese, eu queria saber se existe alguma ação por parte do poder público para fazer com que os trabalhadores da Glória recebam o que eles não receberam direito trabalhista. Enquanto o ex-proprietário da Glória fica pulando o carnaval lá no norte, os trabalhadores aqui estão sem receber. Alguma ação tem que ser feita. Essas são as minhas questões e se tiver algum esclarecimento posso fazer posteriormente. Obrigado, Almir. Obrigado. Obrigado, senhor Éder Lima. Com a palavra, Agir e CETERB também, se tiver alguém disponível para estar falando, à vontade. Vou começar com a representação dos usuários. Tem que explicar, principalmente o pessoal que está aqui, que não tem acompanhado ainda, a comissão ela está montada para apurar diversas deficiências do contrato, para que depois ela vá fazer, ela tem um prazo de 90 dias para fazer um trabalho, apresentar o que tem que ser modificado, para depois ser levado aos órgãos competentes. A função da Agir é exatamente fiscalizar o contrato, e é isso que nós estamos fazendo. É a fiscalização do contrato. Como o Daniel apresentou antes, existem vários problemas de ordem jurídica, existem vários outros aspectos que têm que ser arrumados no contrato. E essa é a função da Agir. Sobre pesquisa e quem faz pesquisa, não são pesquisas, são dados que estão hoje disponíveis. E a Agir está fazendo a primeira vez o que nunca foi feito em Blumenau, abrindo a caixa preta do Serviço Público de Transporte Coletivo. Essa é a situação. Os senhores, se os senhores tiverem o tempo de participar de uma apuração dos dados que o Daniel trouxe aqui, para chegar nesses valores, para chegar nessas situações, os senhores vão entender que existem muito mais coisas atrás do que nós imaginamos. E eu estou falando. Tá? Nós não estamos aqui preocupados com o prefeito, não estamos preocupados com a CETERB e não estamos preocupados com qualquer coisa que o senhor está insinuando sobre dinheiro, porque não é a nossa preocupação. Nós estamos preocupados em fazer com que vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu quando começou a BRK, não era a Foz ainda, naquela esculhambação que começou aqui, tá? E que hoje nós não estamos mais tendo reclamações. Por quê? Porque a Agir está trabalhando. Levamos 1 ano e meio, só para os senhores entenderem, levamos 1 ano e meio só para botar a prefeitura e as empresas concessionárias para funcionar e para trabalhar. Então, esse é o trabalho que a Agir faz. Ela não está preocupada com A ou B, ela está preocupada, sim, com o sistema. Tá? Senhor então, é Henrich, isso aí que tem que ser visto. Por favor. Pessoal, assim, ó, com muita tranquilidade, nós estamos ouvindo todas as perguntas, ninguém está fazendo nenhuma fala contrária, está sendo tranquilo. Então vamos deixar o direito de resposta também, porque acaba a gente não entendendo o que as pessoas que estão sendo questionadas estão respondendo. Eu peço, por favor, depois, no final, façam suas manifestações, mas enquanto estiver falando, da mesma forma que está sendo ouvida a pergunta, eu peço que deixem dar o direito de resposta. Obrigado. O senhor Peron vai falar também? Só fazendo um comentário sobre a queda de passageiros. E aqui vou fazer um comentário do Brasil todo, que me aponte uma cidade no Brasil em que o transporte coletivo não tenha queda de passageiros. Todas as cidades têm N motivos por isso. Então, assim, por favor, quando se está num contrato que a gente está agora com um fluxo de caixa, que tem a possibilidade de cada dia saber qual é a tarifa, então fica bem fácil de ter digamos, um transporte de grande alcance que não tenha
a quantidade de passageiros suficiente para se ele autossustentar. Então, o que se busca? Pesquisas, e várias que saíram, inclusive o Santa saiu não faz muito tempo, por que a pessoa não anda de ônibus? Então, são N fatores que aparecem nessas pesquisas das pessoas que não usam ônibus. A cidade exemplo, que é Curitiba, e o sistema nosso é baseado lá, aí o Éder também já pode falar isso. Pessoal, não vai dar para falar desse jeito. Eu estou pedindo, por favor, encarecidamente, que nós damos continuidade e escutamos a resposta, por favor. Então, assim, quando a gente fala, traz números, e números são auxílios que fazem as pessoas identificar o que acontece com o sistema. Então, claro que gostaria de que seja Alemanha, tudo de graça. Ótimo. Então, assim, todo o trabalho, e aqui, quando se fala em aglutinar a linha, é colocar um micro-ônibus. Então, assim, quando se pensa em colocar um micro-ônibus, tem várias resistências ao micro-ônibus. Então, assim, são coisas que têm que ser estudadas, eu acho elogiável, a participação tem que participar, o usuário tem que saber também de como que é feito esse cálculo. Tem que saber, o usuário ele tem que fazer, e eu aqui cabe a minha ideia de que o usuário possa fazer a sua tarifa, ele simule o transporte que ele queira e vai sair o preço da tarifa. Ele tem condições de dizer, eu quero ônibus tal, eu quero mais horários, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai sair o preço da tarifa. Ele tem que ter na mão essa ferramenta, dizer assim, olha, o que eu gostaria é isso, só que eu vou pagar por isso. Obrigado, senhor Perão. Agora vai fazer a pergunta o senhor Ricardo Vippel, coordenador metropolitano da Auresc, Associação dos Usuários de Transportes Rodoviários do Estado de Santa Catarina. Senhor Ricardo, nós vamos dar o tempo de 2 minutos, até porque nós estamos já extrapolando o tempo, na condicionante que foi pedido para alguns falarem um pouco mais, senão nós não vamos conseguir terminar a nossa sessão no tempo que é regulamentar. Ela perde o valor depois. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Cumprimento o vereador proponente da presente sessão, os demais vereadores, serventuários do Legislativo, representantes da entidade de classe, demais presentes e aqueles que nos assistem pela TV Legislativa. Meu nome é Ricardo Vippel, eu sou advogado e coordenador metropolitano da Auresc. O que é a Auresc? De forma breve, é a Associação dos Usuários das Rodovias do Estado de Santa Catarina, que é presidida pelo senhor Sérgio Popper. A grande questão que eu quero levantar aqui, na verdade, vou reformular minha frase, é uma sugestão que trago a esta casa, porque tenho notado a apelação popular por participar efetivamente dessas questões do transporte coletivo, dos demais serviços públicos. E vou aqui focar na questão do transporte coletivo. Respeitamos o trabalho da agência de regulação, nos trouxe números. Porém, faço aqui a sugestão da criação de um Conselho Municipal do Transporte Público, onde haja uma representação das entidades de classe, sindicatos, usuários do serviço público, associação de moradores, porque é ali que estão os usuários do serviço público. E não há, vereador Almir, nenhum imbróglio jurídico que não permita a criação desse conselho. Por lei complementar, inclusive, e tem outros municípios desse país que o fazem. Trazer para a população esses dados e fazer uma gestão participativa que englobe isso. Este momento é muito pertinente porque traz a esta casa o povo que assim os elegeram. E brilhante a sua iniciativa, porque nós precisamos dialogar com aqueles que fazem parte do sistema que o envolve. Doutor, Almir, já termino a minha fala, peço perdão por me alongar um pouco.
Esse conselho poderia estabelecer, sim, uma relação profícua com o setor executivo, legislativo e até mesmo judiciário. Nós precisamos disso, dar um ar de transparência. Nós precisamos mais. Não que o ar de transparência não seja colocado aqui hoje. Eu quero que a Agir entenda que nós precisamos aproximar mais isso da população. Dá uma sensação de certo distanciamento. Certo? E, para finalizar, vereador Almir, a Auresc criou, em parceria com o PROCON, a nível estadual, o Manual de Direito dos Usuários da Rodovia do Estado de Santa Catarina, que é uma forma de demonstrar aos usuários todos os seus direitos e deveres e aproximar isso dos usuários. Saber a quem recorrer de fato. Certo? Então, a sugestão, para finalizar agora de vez, é a criação desse Conselho Municipal com a participação das entidades de classe, seja a CDL, seja a Associação de Moradores e usuários do transporte público municipal. Obrigado, senhor Ricardo Wippel. Senhor Ricardo, eu vou responder o senhor até naquele questionamento que o senhor fez. Essa é a primeira audiência que nós estamos fazendo, porque nós temos um entendimento que o senhor falou. Nós precisamos aproximar a sociedade para que tenha o conhecimento e o entendimento. Essa é a primeira do que vai acontecer daqui para frente. Concordo plenamente com o senhor, tá? Eu acho que deve ser montado, e eu aqui de pronto, em nome da mesa de vereadores, em nome de todos os vereadores, quero pedir para o senhor, que é o presidente da associação, o coordenador da associação, que o senhor venha aqui numa sessão da Câmara, traga esse manual, o senhor terá o tempo de 10 minutos para poder expor o que o senhor quer fazer, e, juntamente com isso, a gente pode estar conversando com a comunidade, com as associações de moradores no qual foram convidadas, e fizemos, então, esse conselho, ou essa associação, para poder discutir isso aí. Obrigado, e chamo agora o senhor Elédio Pering para fazer uso da palavra pelo tempo de até 2 minutos. Boa noite a todos e a todas. Saudar aqui os vereadores presentes, as lideranças da comunidade, usuários, trabalhadores do serviço público da nossa cidade. Estou aqui representando a deputada estadual Ana Paula Lima, né? Trabalho como chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de Florianópolis. E, conversando sobre essa audiência de hoje, eu acho que é importante, e até como professor de história, né, a gente resgatar um pouco a história do transporte coletivo de Blumenau. Blumenau já teve um transporte coletivo de referência mundial. Fomos premiados mundialmente, né? Tínhamos ônibus nos morros, né? Construímos novas linhas, novos horários, ouvíamos a comunidade e assim os ônibus foram se espalhando por Blumenau. Não sei se vocês lembram, até na década de 90, durante 30 anos, os ônibus percorriam só um caminho só. Né? E com o governo popular de Blumenau, nós levamos esse ônibus, né, para todos os setores da nossa cidade. Então, tivemos uma grande história no transporte coletivo. Tá? Hoje, o que a gente está vendo e que ficou claro aqui, é que a gente está vendo menos ônibus, menos horários, menos linhas, menos quilômetro percorrido, menos ônibus de qualidade. E agora, nessa audiência, estão nos propondo o quê? Menos quilometragem, menos ônibus reserva, né? Menos horários. Tá? Então, eu acho que está na hora, realmente, né, desse debate sobre esse assunto ser levado para as comunidades de Blumenau. Né? Se querem uma grande sugestão, vereador, essas audiências têm que ir para os bairros da cidade, nas comunidades, né? Para que a Câmara de Blumenau, a Blumob, o CETERB, né, e a agência ouçam os clamores da população lá no bairro. Tá? Lá no bairro, com as linhas que possuem hoje. Chega do transporte coletivo de Blumenau, politicamente, ao longo dos últimos anos, ter servido aos interesses dos empresários. Chega! Está na hora
do transporte coletivo de Blumenau voltar para as mãos da população de Blumenau. Tá? E a outra questão que eu quero, só para encerrar, vereador, como mais uma questão de encaminhamento para essa audiência, é que também não é mais possível nem admissível que a prefeitura se omita do debate da relação dos trabalhadores do transporte coletivo com as empresas. Que absurdo a gente ver Blumenau, uma cidade como a nossa, os trabalhadores do transporte coletivo terem que mendigar negociação. Que coisa absurda, né? A prefeitura não pode mais se omitir na relação entre o transporte coletivo, seus empresários e os seus trabalhadores, já que é de sua responsabilidade essa gestão. E por último, gente, desmontar o CETERB, essa que é a verdade. Né? Desmontar o CETERB, e isso não tem feito bem para a cidade de Blumenau. Obrigado. Obrigado, senhor Lédio. Convido agora... Esse é o assunto que está em pauta agora, né, senhor? Convido agora o vereador Ito para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Ele poderia se inscrever tranquilamente. Ele podia se inscrever. Vereador Ito. Senhor presidente Almir Vieira, demais vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, comunidade aqui em plenário, eu destaco o doutor André Cunha, que já fez parte dessa casa legislativa, hoje está no CETERB. Boa noite a todos. Gente, eu, sincero e honestamente, eu hoje, até me surpreendeu, audiência pública. A audiência pública que não é consultiva, não é deliberativa, simplesmente mal informativa. Mal está informando a comunidade o que vão fazer no futuro. Tá? É uma opinião minha nesse sentido, porque eu já acompanhei audiências públicas nessa casa e muitas vezes as demandas da audiência pública do que vocês, do que a população falava, até eu já participei, o acatamento da sequência não era feito. Não é o caso do Almir Vieira aqui hoje, uma audiência pública que era consultiva. Consultava por consultar, porque a lei tem que fazer audiência pública. Mas os encaminhamentos lá na frente, simplesmente o que o povo falava não era concretizado. A respeito da situação do senhor Ari, o senhor citou os vereadores, não é o tema, mas eu vou só responder. Senhor Ari, eu tenho 53 anos, eu andei de ônibus 32 anos. Tá? Eu faz 2 anos que eu ando mais porque eu tive um problema cardíaco sério e eu não posso pegar poeira em lugar fechado. E eu morei ali moro ainda na Eixo Maia, onde a poeira era constante. A Jacob Pineixo lutei muito para que fosse asfaltada para não pegar mais poeira aquela população. Então eu sou do povão, eu vivo, então não admito o senhor falar que nós não pegamos ônibus. Respeito sua opinião, mas eu também peguei mais de 30 ônibus. Então eu acho que você foi infeliz na sua colocação. Tem vereador que pega ônibus para fazer mídia, bater foto e vir aqui dizer que pega ônibus, mas não é o meu caso. Dando sequência aqui sobre o assunto hoje do debate, presidente, de coração, gostaria que o senhor olhasse para mim, presidente, que é importante, o senhor que fez essa condução dessa pública, aonde é que está a Blumob? A empresa mais interessada. Cadê a falta de respeito com todos que estão aqui presentes, que vieram para cá hoje? Cadê a Blumob? O único representante da Blumob nessa casa, cadê a Blumob? Que não apareceu. Então, começa por aí os erros da audiência pública. A Blumob sequer respeita cada um de vocês. Tá? Uma outra coisa, edital. Eles participaram do edital de licitação que eles ganharam, esse edital, 240 ônibus Blumenau. Eles sabiam do risco que corriam de futuramente não suprir o valor do edital. Então o risco que tem que correr é a Blumob. Eu acho que não se pode mexer em linhas, tirar do povo o direito de ir e vir. Não se pode. Eu posso estar errado, mas não se pode de maneira alguma. Eu sei que lá na frente, tirando linha, adequando linha uma a outra, vai desempregar alguém, vai sobrar para o cobrador. Eu sei disso. Eu defendo, eu sou contrário a esse tipo de coisa, desempregar a população. E agir
Por gentileza, doutor, se pudesse me... Doutor, se o senhor pudesse se reportar para poder ouvir. Doutor, o senhor questionou que a AGI fiscaliza o esgoto em Blumenau. Infelizmente, uma falha muito grande. Se ela fiscalizasse, a cidade não está como está hoje no esgoto, que é uma vergonha. Tá? A fiscalização de vocês não é 100%. Tá? E vocês, eu puxei o de tal, vocês recebem 240 mil por ano do município de Blumenau para fazer esse trabalho. Tá? Caminhamento de vocês, façam realmente esse debate, mas tragam para a Câmara para ela resolver. Vocês têm uma comissão, mas tragam para a Câmara. Nós temos que saber o que está acontecendo com o caminhamento de vocês, para que a gente possa passar à população o que realmente o povo quer ouvir. Quer ouvir dignidade e mais linha de ônibus. Não cortar a linha de ônibus para dizer que vai diminuir os valores, que isso não vai acontecer. Obrigado, vereador Ito. Só respondendo Vossa Excelência, que a pergunta foi diretamente para mim, a Blue Mob foi convidada. Se eles não vieram, eu não posso ir lá buscar eles. Convido agora o vereador Adriano Pereira. Boa noite. O assunto aqui hoje não é cobradores de ônibus, que bom, porque estes precisam ser deixados em paz, trabalhando pelo sustento de suas famílias. O assunto aqui não é a qualidade do transporte público, e que pena, porque para tratar das planilhas de horários e rotas e linhas, etc., e se fosse para discutir a qualidade, seria necessário muitas audiências. Desde o consórcio SIGA e ainda hoje não temos um transporte digno. Não tivemos a CPI nesta casa, os trabalhadores ficaram a ver navios com os direitos trabalhistas a receber, e hoje o patrão, a atual empresa, volta a ser intransigente. Algumas latas novas, outras velhas ainda, porém, diminuição de linhas e horários, ônibus ainda socados, terminais, estações de pré-embarque, abrigos, uma vergonha. Para a atual empresa, inúmeros benefícios, passagens reajustadas, ou seja, o povo pagando mais caro. E aí vem a pergunta, o que realmente melhorou? O que realmente melhorou se a cada dia diminui o número de usuários? Se em nossos gabinetes não param de chegar reclamações diversas? Outra pergunta, o que a AGIR vai fazer em prol do povo, dos trabalhadores e usuários de fato? Por fim, a planilha tem que ser muito bem explicada se quiser sonhar em falar em mais um reajuste da passagem, por exemplo, aqui em Blumenau. Encerro dizendo que faltam linhas e horários, qualidade, nem a tal do Wi-Fi, que era de menos, não funciona. Trabalhadores e usuários não estão em primeiro plano. O primeiro plano é o lucro da Blue Mob, ex-Piracicabana, onde na publicidade do governo Napoleão, naquele videozinho que passava na TV, nos outdoors, nas redes sociais, é lindo o transporte público da nossa cidade. Porém, a realidade é outra. É bem outra. Essa audiência não está tocando nessa realidade. E a Blue Mob, eu repito a pergunta do vereador Ito, por que não está aqui? Enfim, problemas são inúmeros, respostas e soluções praticamente zero, e as audiências muitas vezes nos tomam tempo, são cansativas e de concreto depois pouco se vê. E isso tem que ser mudado nesta casa, ou corremos o risco de um dia não ver mais ninguém participando aqui conosco. Boa noite. Obrigado, vereador Adriano. Convido agora o vereador Alexandre Matias, com tempo de 3 minutos. Vereador Almir, que preside os trabalhos dessa audiência pública. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, a exemplo dos demais vereadores que se fazem presente, as entidades também que se fazem presente aqui nessa audiência pública, e em especial ao público que se faz presente aqui também, lotando a Câmara de Vereadores de Blumenau, num importante tema que é o transporte público da nossa cidade. A exemplo do que fez o senhor Erlédio Pering, que buscou a história, não posso começar o meu discurso sem antes buscar também um pouquinho da história do que nós vivíamos aqui na cidade de Blumenau, especificamente no mês de dezembro de 2015.
onde a cidade de Blumenau, vereador Almir, parou por 13 dias. 13 dias o transporte público municipal, um mês de Natal, ficou sem o seu transporte público em função de uma situação da falta de pagamento do consórcio SIGA aos seus trabalhadores. Estão até hoje batalhando na justiça para ver os seus direitos. Muitos do que estão aqui hoje culpando o prefeito pelo não pagamento da empresa ou do consórcio SIGA, vereador Almir, eram os mesmos que lá atrás, em dezembro de 2015, batiam no peito e esbravejavam para que ele tomasse uma atitude com relação ao consórcio SIGA. Pois ele o fez. Rompeu com o consórcio SIGA e de maneira... Vereador Almir, eu escutei pacientemente todos os pronunciamentos, educadamente, agora eu acho que chegou a minha vez também de usar a palavra. Eu acho que... Eu vou voltar ao tempo de Vossa Excelência, tá? Porque o direito de pergunta todos tiveram aqui, foi ouvido em silêncio. Vossa Excelência vai ter o tempo aqui necessário para expor aquilo que foi falado aqui. Obrigado, vereador Almir. Continuando a minha linha de raciocínio, eu quero dizer que o modelo que o consórcio SIGA tinha, senhores e senhoras, é um modelo falido. Tanto é que aconteceu o que todos nós sabemos. Diante disso, o prefeito Napoleão, de forma muito corajosa, ele fez um novo modelo que colocou a AGIR, sendo a agência reguladora desse sistema, para que num futuro próximo a gente não esteja vivendo dias que vivemos lá em dezembro de 2015, senhoras e senhores. Dias em que Blumenau viveu um caos. E aqui também me chamou muita atenção o discurso do seu Ari Germer, fazendo um comparativo da empresa Blumob com a Glória, com o consórcio SIGA. Porque lá em dezembro de 2015, o mesmo seu Ari Gerber, abre aspas, falou o seguinte: a gente ficou sem 13º, sem Natal. Vamos acreditar na justiça. Palavras do então presidente do Sindetranscol, Ari Gerber. Então, é justamente por isso que nós não podemos colocar na conta do prefeito Napoleão o não pagamento dos direitos trabalhistas do consórcio SIGA aos senhores... Vereador Alexandre Matias, dê sequência só ao pronunciamento. O senhor tem mais 1 minuto cedido já por mim aqui. Obrigado, vereador Almir. Justamente por isso que o prefeito Napoleão colocou já no processo de licitação que a AGIR, uma agência reguladora que tem a capacidade técnica de analisar os números apresentados pela empresa prestadora de serviço, é quem faz essa conferência, é quem faz a averiguação dessas tabelas, que muitas delas foram apresentadas aqui. E é muito importante que as pessoas saibam que a passagem de ônibus ela é a soma de todas aquelas variáveis que foram apresentadas aqui naquela planilha. Então, se existe gratuidade, as pessoas têm que entender que não é que elas não estão pagando, existe alguém pagando essa tarifa. Da mesma forma que se existem linhas que se sobrepõem, existe alguém pagando essa conta. Então, por que não otimizar de uma forma em que o usuário, a pessoa que realmente se utiliza do transporte público coletivo, realmente não perca? Eu acho que isso é o ponto essencial. Como mostrou aqui a AGIR, é muito importante a gente saiba que tudo direciona realmente no valor da passagem, que se a gente tomar algumas pequenas ajustes, a gente pode ter até uma redução da passagem de ônibus aqui na cidade de Blumenau. Da mesma forma que a gente não pode deixar de dizer o que lembrou aqui também o senhor Éder Lima,
que infelizmente não teve a educação que tanto pediu aqui nessa tribuna, pois fez uma série de perguntas e, ao mesmo tempo que terminou de fazê-las, se retirou do plenário e ficou um bom tempo lá fora, buscou... Ok. Então eu gostaria, da mesma educação que o senhor pediu, de não interromper o seu pronunciamento. Senhor Éder Lima, por favor. Andressa, cadê o pessoal lá? Manda para cá. Eu só gostaria de dizer que, como ele falou com relação à intervenção do prefeito, com relação aos direitos trabalhistas do consórcio SIGA, todos sabemos que isso corre pela justiça, uma ação do sindicato buscando os seus direitos junto à empresa, ao consórcio SIGA, e, infelizmente, como eu volto a dizer, aquele modelo, senhores e senhoras, é um modelo falido. E a gente não pode deixar também de dizer que nós temos pessoas na nossa comunidade que são pegas de surpresa, infelizmente, com greves não anunciadas pelo sindicato, como aconteceu recentemente, onde várias pessoas se pegaram no começo da manhã, às 6h30 da manhã, no terminal do aterro, sem a devida informação promovido pela greve do sindicato. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Matias. Senhoras e senhores, eu encerro aqui agora as falas dos parlamentares em função da falta de tempo. 2 parlamentares não vão poder estar falando. Assim como eu dei preferência para a comunidade, como foi citado que não, né? Aqueles que foram inscritos aqui, devidamente inscritos, todos eles falaram com a tranquilidade, com o respeito, porém, algumas respostas não tiveram devido respeito. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o intuito dessa reunião, eu acho que inicialmente, tirando algumas questões, foi alcançado, senhores vereadores, representantes das empresas e da AGIR, que é o quê? Ouvir a nossa comunidade. Esse foi o intuito do meu pedido junto à Câmara para que isso acontecesse. Agora, se nós não conseguimos sentar numa mesa para conversar de uma forma tranquila, vai ficar difícil nós fazermos outras audiências. Nós precisamos ter tranquilidade para discutir. Porque existem situações que vocês mesmos mencionaram. A condição dos motoristas e cobradores, tá? Essa situação salarial deles, a condição que foi comentado dos terminais rodoviários, eu acho que são todos assuntos pertinentes e que devem ser trazidos a público. Mas se nós não tivermos um pouco de tranquilidade para poder falar, e aí, vereadorito, o senhor sabe o funcionamento de uma audiência pública. Desnecessário o senhor falar aquilo aqui. Vamos levar para a comunidade, mas não em forma de audiência pública. Nós vamos falar de uma forma deliberativa. Aqui nós chamamos para a conversa, para ouvir e, primeiramente, escutar o que tem as planilhas a ser falada. Agora já saiu aqui um monte de ideia, já saiu um monte de pergunta que deve ser dada a resposta à comunidade. Eu quero agradecer de forma muito sigela, muito obrigado por vocês tirarem o seu tempo de vir aqui, porque foi convidada toda a sociedade blumenauense, todas as associações de moradores, e vocês sabem que o público que está aqui é pequeno perto de todo esse pessoal que podia estar aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima.